Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use ele como ferramenta, como vaso do Senhor, Pai. E que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele venha nos impactar, trazer transformação e direção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus pela vida dele. Obrigado. Deus abençoe. Graças e paz para a igreja, amém? Privilégio, quero dizer que é uma alegria. Primeira vez ministrando na Lagoinha Guarujá, uma igreja que está completando 6 anos já, né? Então, a gente já quer registrar, então, a nossa gratidão, a nossa confiança, a liderança da igreja, 6 anos junto com o corpo de diaconato, com os voluntários, desenvolvendo, né, participando daquilo que Deus está fazendo na Lagoinha Guarujá. Então, quero dizer que é um privilégio e também uma responsabilidade muito grande estar compartilhando hoje com a Igreja de Cristo. Obrigado. Está compartilhando ao povo ao qual Jesus veio morrer. Então a gente tem essa minimamente, né, esse temor, essa seriedade em compartilhar a palavra de Deus. Tá? Quantos estão felizes nessa noite, em plena uma quarta-feira, né? Tem tudo para ser uma quarta-feira comum, mas tantos ambientes eram comuns até Jesus chegar, né? E a partir do momento que Jesus chegou, até hoje, até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, a gente ainda conta de alguns dias sem grandes expectativas, né? Por exemplo, no dia que Lázaro morreu, né? Um dia de luto até que Jesus chega, né? Uma tempestade em alto mar até que alguém chamou Jesus. Então, não subestime uma quarta-feira comum. Deus, ele pode marcar as nossas vidas hoje mais uma vez. Tá, então, o tempo já está correndo aqui, ó. Eu preciso ficar atento ao relógio para honrar os irmãos, aqueles que precisam trabalhar, se deslocar para suas casas, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 3, enquanto você vai achando aí. Eu sou Henrique, filho da irmã Messia, que está servindo na intercessão, irmão da Natália, que está ali na consolidação, esposo da Jéssica, serve no Ministério de Libras, né? Integrando aí, interpretando aqueles que tantas vezes são esquecidos por tantas igrejas. Nós temos o privilégio de também tocar a comunidade surda. Nós temos o privilégio de ser o pai da Beatriz, 2 anos e 8 meses, está ali na escolinha. Tá? Então isso também é um pouquinho da nossa história, né? Estamos juntos já, eu e a Jéssica, há 11 anos, né? 9 desses casados, por bondade e misericórdia de Deus. Você achou já? Ou eu posso insistir aqui no Mateus capítulo 3. Tá? Privilégio de rever a irmã Adeilza, a Thaís, né? Já conhecemos há bastante tempo. A partir do verso 13, eu vou ler na versão NVI. Mateus 3, verso 13. Na minha versão diz assim, ó: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo
como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Continuando no capítulo 4, por favor, a partir do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Graças a Deus. Esqueci do Nelson, né? Está servindo ali na secretaria, graças a Deus, meu cunhado. Servimos também no GC Morrinhos, né? Temos alguns irmãos ali, glória a Deus. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o sofrimento na vida do cristão. Como o cristão lida, né? Entre a dor e a fé. Se a gente pudesse escolher um tema para direcionar a pregação, seria a fé que precede o amor. Tá? Se a gente perguntar para um ateu, por exemplo, você ama a Deus? Ele fala: não creio nem que existe, quanto mais amar. Tá? Então a gente precisa primeiro crer, né? Ouvir sobre Ele. Então nós cremos, e a partir do crer e se relacionar, nós o amamos. Tá? Então toda a nossa crise de amor, na verdade, é uma crise de fé. E tantas vezes, em meio aos problemas, às restrições, às dificuldades da vida comum, tá? Não somente aos cristãos. Diferente da pessoa que está no mundo, o cristão tem o privilégio de ter a consciência e sentir prazer em meio ao sofrimento. Henrique, que escândalo. Não. Com a consciência de que o meu Pai é o Senhor da história. E se eu estou sofrendo, Ele tem um propósito maior. Ainda que a minha mente, o meu raciocínio não consiga alcançar, então a fé entra em cena. A fé, ela não não falta inteligência, mas ela não se limita a isso. Às vezes eu não vou entender, mas a minha fé entra em cena, crendo de alguma forma que isso, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já foi cantado hoje aqui. Se eu falar só sobre os louvores, eu não precisaria nem abrir os outros textos. Mas nós precisamos tirar um pouco dessa religiosidade, dessa mentira também de que o cristão não pode sofrer. Tá? Então a gente acabou de ler Mateus, capítulo 3, Jesus sendo batizado. E aí uma pomba desce sobre Jesus, uma voz é percebida ali por todos que ali estão: Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. É o final do capítulo 3, verso 17. O versículo imediatamente seguinte, 4:1, diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Henrique, como assim? Um filho aprovado no deserto? Um filho vivendo restrições, sendo que o próprio Deus dá testemunho sobre ele? Tá? Então é uma mensagem de esperança para você.
Tá tudo bem se você tem alguma dificuldade na sua vida. Tá tudo bem se você está vivendo alguma restrição, alguma agonia, algo que te inquieta e às vezes até beira tirar o sono. A Bíblia é um escândalo ao dizer que, em Hebreus, capítulo 5, verso 8, de que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Meu Deus, não precisava abaixá-lo a tamanho nível. Como o Senhor precisa aprender. E para aprender a partir do sofrimento, Hebreus 5, 8, não significa que ele errou, que ele pecou, mas os desafios da vida comum, na vida humana, terrena, Jesus foi desenvolvendo a sua obediência. Tá? E quando Jesus diz, quando o Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer, o ministério de Jesus não tinha nem começado. Sabe, ele só vivia uma vida que glorificava o Pai em tudo. Não tinha curado ainda, não tinha milagres, não tinha registros. No Mateus 4 a gente vai ver que Jesus começou o seu ministério a partir dali, após o seu período de deserto. Tá? Então, eu quero trazer essa mensagem de conforto, de consolo, de esperança, para você que está vivendo, talvez, dias difíceis, dias de dificuldades, dias de deserto. Deserto na Bíblia representa provações, dificuldade, falta de recurso, tantas vezes. E aí quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado, já aprovado, tá? Então nem todo deserto é para testar a sua fidelidade. Às vezes é só Deus querendo trazer para fora algo que ele já sabe que está dentro, tá? Deus ele já sabia que Abraão ele entregaria Isaac, só Abraão que não sabia. Então, às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que o melhor de nós venha sendo formado e desenvolvido, e o melhor de nós é tudo aquilo que se assemelha a Cristo. Tá? Então o diabo começa a tentação de Jesus assim, ó: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe, então, a primeira coisa que o diabo tantas vezes vai atacar nas nossas vidas é nossa identidade. Você não é o Filho de Deus? O Todo-Poderoso? Como está vivendo essa situação? Quero te ajudar nessa noite, já tive essa crise também. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas nós não nos relacionamos com Ele baseado no seu poder. Nós nos relacionamos com Ele baseado na sua vontade, no seu caráter. Tá? Nós não somos apegados àquilo que Ele pode fazer. Afinal, todo o seu poder está empenhado naquilo que é a vontade dEle. Jesus é a plenitude de quem Deus é. A expressão exata, nem por isso foi poupado de um deserto. Tá? Então, às vezes, nós seremos guiados sim, em meio a alguns desertos e dificuldades, onde o diabo vai se aproximar, vai tentar. E quando ele tenta Jesus para transformar pedras em pães, ele começa assim, ó: se tu és o Filho de Deus. Sabe? Ele não testa Jesus na sua fome, ele testa Jesus primeiro na sua identidade. Você ainda crê que é filho quando a fome chega? Você ainda continua crendo que é filho se o recurso está sendo, se eu estou sendo privado de alguma forma do recurso? Uma vez alguém perguntou, quanto do poder de Deus foi utilizado, já que Ele é todo poderoso, na criação do universo? Aí o outro respondeu, não importa, afinal todo o seu poder, sim, está empenhado naquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos, enquanto igreja, e aqui eu não quero discipular a Lagoinha, já tem 6 anos, os irmãos já estão fazendo isso, eu quero só apenas ser fiel a mensagem que Deus compartilhou e trazer um pouco de esperança aos aflitos nessa noite. Sabe, às vezes nós gastamos muita energia tentando descobrir uma forma de sair do deserto, da situação difícil, mas pior do que sair, é sair sem aprender aquilo que Deus quer ensinar. Porque provavelmente a gente vai dar uma volta e na rua da frente, 2 páginas à frente da nossa vida, a gente vai se deparar com o mesmo cenário, a mesma situação
E isso é também fruto da bondade de Deus, nos guiando, né, a uma transformação de caráter, de consciência. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer já, olhando para a tentação de Jesus em Mateus 4, é que nem todo deserto significa falta de aprovação. Às vezes está fazendo tudo certo, e aí nós somos ensinados ao longo da caminhada que se nós fazemos o certo, Deus ele é obrigado a dar aquilo que nós queremos. Desculpa, não quero ser radical demais, afinal de contas é a primeira vez. Mas servir a Deus dessa forma ainda é idolatria. Eu estou condicionando a minha adoração por aquilo que Ele pode me proporcionar. E quem promete isso, se prostrado me adorares, tudo isso será seu? A gente leu, foi o diabo para Jesus. Se prostrado me adorares, tudo isso será seu. Henrique, então qual que é, seja mais prático, qual que é a alternativa? Nós buscarmos crescer em relacionamento, em intimidade com o próprio Deus, desapegado daquilo que Ele pode fazer. Disponíveis. Ah, mas o cristão não pode sofrer, porque Jesus fez, aconteceu, cumpriu sua missão. Em partes, querido, em partes. Nós amamos Filipenses 4,13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E foi uma carta escrita numa prisão em Roma. Diz para Paulo que ele não pode sofrer. Diz para os mártires, ao longo dos anos da história da igreja, de que eles não podem morrer pela causa de Cristo. Sabe, isso não é uma mensagem para vocês, é uma mensagem para confrontar um sofisma enraizado na nossa mente. Certa vez, um cego se depara com Jesus e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? O pai, a mãe, ele, quem que foi? Jesus falou: não foi o pai nem a mãe, foi assim para a glória de Deus. Nós não deixamos nem essa possibilidade da glória de Deus. Tantas vezes nós queremos fazer tudo certo, porque na página seguinte será a minha vez de ser honrado. E está tudo bem, Deus ele tem prazer em fazer isso. Mas irmãos, nessa noite, se eu pudesse deixar uma mensagem, Deus ele quer que nós o adoremos, e essa é uma igreja que faz muito bem isso. Eu já vi e venho acompanhando há 8 meses, uma igreja que adora, uma igreja que tem prazer no ambiente da adoração. Mas se Deus pudesse refinar o nosso amor e fazer crescer nessa noite, nós podemos fazer isso e até devemos, desapegado do poder de Deus. Ele é todo poderoso, mas todo o seu poder está dentro daquilo que é a vontade de Deus. Vamos insistir um pouquinho mais com Jesus, porque se a gente usa outros homens, a gente já associa que as pessoas pecaram e por isso mereceram aquilo. Então vamos ver Jesus no Getsêmani, orando ao Pai: Pai, minha vontade é essa, ó. Se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Não é errado orar a Deus, colocar as nossas petições, os nossos interesses, vontades diante de Deus. Nós só não devemos viver buscando a Deus com a finalidade última da minha bênção, do meu resultado, porque isso seria idolatria, descobrir uma forma que Deus deseja ser adorado, para que então eu seja recompensado na página seguinte. Tá? Qualquer religião prega isso. Escolha uma cachoeira, uma boa encruzilhada, descubra qual o tipo, como agradar e faça os seus pedidos. Meu Deus! Deus ele quer se revelar e ter prazer na relação, e Ele tem prazer na relação para além daquilo que a gente pode fazer. Quando o Espírito desce sobre Jesus e Ele pergunta, e Ele afirma, né? Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer, o ministério de Jesus nem havia começado. Jesus nem tinha feito uma grande obra, um grande milagre. Por quê? Porque Deus ele tinha prazer no seu Filho
independente daquilo que ele iria fazer. É sobre uma relação eterna. E Deus nos convida para viver esse nível de relacionamento, de intimidade. Pessoas que se relacionam com Ele, não por aquilo que Ele pode proporcionar. E afinal Ele pode. É o Deus de Gênesis 1, de João 1. Que currículo absurdo. O Deus que disse, e então ouve. Onde Lázaro estava quando Ele o chamou. Mas ele ouviu e respondeu. Sem mesmo fé. Às vezes a gente já está tão cansado, Henrique, isso há muito tempo já, muito tempo que eu estou batalhando, N pregações. Eu quero te dizer que, sem escandalizá-lo, que aquilo que ele tem para fazer, ainda que a sua fé se canse, ele estabelecerá. Um exemplo disso, rápido, onde Lázaro estava quando Jesus chamou. Incapaz de responder, de produzir qualquer boa obra. Então Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Ele não chamou mortos ressuscitem, porque senão, né, ia ser assustador. Todos responderiam. Tá, então, em momentos de privações, de escassez, a nossa identidade entra em xeque. Sabe, as minhas maiores crises de fé, eu cresci na igreja, né? Aquele testemunho já pouco apetitoso, as pessoas gostam de... seja mais emocionante ali, mas é uma história comum, entre aspas. Comum não, né? Bom seria se fosse comum. Mas uma história aparentemente simples, crescido na igreja, né? Por bondade e misericórdia de Deus. Mas as minhas maiores crises de fé foi quando eu entendi que eu estava, ao meu ver, né? Fazendo tudo certo e ainda assim não dava certo, não mudava. E aí eu fazia como Jó, tentando colocar Deus na parede. Jesus, mas eu estou fazendo, eu estou te buscando, eu estou te priorizando, eu estou renunciando. E aí a resposta de Deus para Jó, desculpa, né, abrir tantas janelas assim, eu falo com a consciência de que todos já conhecem os textos, mas nem todas as vezes é assim. Talvez tenha algumas pessoas que não conhecem as histórias, mas Jó era um currículo. Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Pelo menos esses 4 atributos. E ele tem diversas perdas ao longo da sua vida. E por ele ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, ele foi questionar a Deus. E Deus devolveu as perguntas ali para Jó. Jó, sim, você é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Mas onde você estava quando eu estendi os céus com a minha destra? Quando eu firmei os fundamentos da terra, Jó. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Nós podemos sim, e até devemos, como filhos de Deus, dar frutos, né, dessa identidade de filho de Deus. Mas Deus, ele ainda continua sendo Deus, o soberano, o autor da história, Não pode o vaso dizer ao oleiro o que ele deve fazer. Mas como vaso, Jesus, nós estamos disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. É a Eritreia, norte da África, ou é o Guarujá? É o Morrinhos, ou é a Etiópia, ou a Suíça? Bom seria a Suíça, Jesus. Mas, se nós estamos querendo escolher tantas vezes aonde nós queremos dar fruto, provavelmente nosso serviço não é para Deus. Sabe, eu não quero ser pesado demais, eu queria que chegasse com uma mensagem de esperança, de um Deus que quer refinar, né? Quer remodelar a motivação da relação, do encontro, da comunhão, do partir do pão. Afinal de contas, se nós tivéssemos 1 milhão de pessoas ou 10 bilhões de pessoas a mais adorando a Deus, eu, Senhor, não mudo, a Bíblia diz. E menos 8 bilhões, Isaías 40, as nações da terra para ele são como algumas gotas dentro do balde, ou como pó em cima da balança, Isaías 40. Que escândalo é nosso Deus, que absurdo que a nossa mente não acompanha. Mas ainda assim nós vamos nos relacionar sem a perspectiva, sem a garantia do resultado. Ele é poderoso para fazer. Quem sou eu para dizer contra, que ele pode fazer, o que ele não pode? Nós só não devemos viver dessa forma, nessa busca desenfreada. Sabe, às vezes nós estamos confundindo
o muito serviço com muita intimidade, com muita relação. Isso é uma preocupação. Afinal, os anjos caíram no ambiente de adoração, querido. Não é o como você adora, mas o porquê. Sabe? Achando que poderia ganhar mais, o diabo achou que era mal remunerado. E aí ele quis desenvolver o seu próprio império. Então é importante nós encontrarmos contentamento na nossa porção, naquilo que Deus nos chamou para fazer, sem a garantia, sem ter como objetivo último das nossas vidas o resultado. Em Daniel capítulo 3, a gente vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e promoveu um decreto de que ao som dos instrumentos, todos que ali estavam deveriam se prostrar e adorar. 3 jovens decididos. Enquanto todos ouviram os sons dos instrumentos e se prostraram para adorar, esses 3 homens não se prostraram, correndo risco, pondo em xeque as suas próprias vidas. E aí então chamaram eles, conversaram com eles, deram uma nova oportunidade, falaram, acho que vocês não entenderam o custo, o risco que vocês estão correndo, a gente vai fazer novamente, e ao som dos instrumentos vocês devem se prostrar e adorar. E eles responderam, o Deus ao qual nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Contudo, se Ele não quiser nos livrar, nós não iremos adorar a essa imagem, nós não iremos nos prostrar. Nós somos uma igreja que está crescendo, e rápido, a cada culto, conversões, novas decisões, graças a Deus por tudo isso. E eu tenho 8 minutos, o louvor, se quiser subir já. Só que Deus anseia por desenvolver novos pais. Nós estamos gerando muitos filhos, mas nós precisamos de pessoas para cuidar, para discipular. Sabe, a salvação é gratuita, é de graça, você não precisa comprar, você não pode fazer nada para conseguir. Se você precisasse fazer algo para ser salvo, nós estaremos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então Jesus já comprou, a salvação ela é de graça, mas o discipulado custará tudo. Sabe, então Deus Ele quer crescer a revelação que nós temos do amor de Deus, da graça de Deus, mas vai ser à medida que nós vamos caminhando, respondendo, dando novos passos, e Deus vai se revelando cada vez mais. A gente ama a história de Abraão, eu sou um desses, ao ponto de entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, depois de tantos anos dele ter saído de casa. Então, Deus chamou, Abraão, sai da tua casa, do meio da sua segurança, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tinha garantia alguma, a não ser a palavra de Deus, a não ser o próprio Deus, assegurado no Deus que é o autor da história, de todas as coisas. Como suspeitar de um Deus que enviou o seu Filho? Como suspeitar do amor de um Deus que vem e morre por mim e por você? Henrique, não está fazendo mais sentido, acho que minha vida está tão cansada, tão corrida, estou esfriando, estou perdendo meu amor. E tantas vezes eu percebi que o meu esfriamento, estou falando das minhas experiências, mas não estou colocando como doutrina não. Afinal, eu estou falando de um Deus com a perspectiva de alguém com 30 anos de idade, alguém que é o Senhor da história. Como eu gostaria de ouvir todos vocês, as experiências, as relações, o que vocês conhecem sobre Deus, qual o teu ponto de vista sobre Deus, o que você viveu, o que você renunciou, qual o tamanho da sua revelação mediante aquilo que você deixou, porque será proporcional, não tem como ser diferente. À medida que nós vamos avançando e renunciando a alguns amores antigos, vai abrindo espaço para que Deus seja entronizado no nosso coração.
Sabe, talvez, eu não estou pregando nessa noite para quem nunca ouviu sobre Deus, mas sobre alguém que começou por um bom motivo e pelo apertadas situações na sua vida, foi esfriando, foi perdendo o brilho nos olhos de servir, de seguir. Só isso já deveria nos fazer voltar para Ele. Afinal de contas, Jesus, eu estou perdendo as minhas forças. E ainda bem que é o seu amor que mantém o meu, e não é o meu que mantém o seu. O seu amor é o que me sustenta. Nós vacilamos, nós acordamos de manhã, estamos muito animados, no final do dia, talvez já cansado do serviço, pensamos 3, 4 vezes se vamos para o culto ou não. Mas o amor dele é um amor seguro, um amor estável. Sabe, é uma segurança de um Deus que não muda, o pastor já falou isso. E aí, aquele dia que eu não estou muito bem, o amor dele está revelado da mesma forma. E aquela voz que foi ouvida, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, é a mesma voz que fala todas as manhãs, quando eu e você acordamos. Henrique, que escândalo, afinal, minha noite anterior foi tão ruim. Não é sobre você. Não é você que sustenta o amor de Deus. Por causa do sacrifício perfeito de Jesus, nós podemos ouvir do Pai: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Sabe, não fique condicionando a sua vida, os seus resultados, o seu sofrimento pela performance, querido. Mas entenda que Deus tem um plano soberano. O que seria de nós sem a carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, todas essas escritas de uma prisão, querido. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. De alguém preso, querido. Que alegria é essa? A carta da alegria, escrita por um preso numa prisão em Roma, sozinho, no frio, no escuro, ao ponto de no final da sua carta ele dizer: traga-me João Marcos, os pergaminhos e minha capa, porque eu estou com frio. Mas uma segurança do amor de Deus, desapegada do resultado aparente. Eu estou no meio de uma prisão, eu estou num deserto, eu estou num avião que parece que vai cair, mas eu estou tão preenchido pela uma plenitude de Deus. Deus quer nos levar para esse lugar, querido. Eu nem consegui abrir o esboço. Fiquei só em Mateus 3 e 4 e lembrei de alguns pontos. Mas que você seja preenchido pelo amor de Deus. Sabe que nós só poderemos servir a Deus de uma maneira relevante quando nós nos desapegarmos daquilo que Ele pode fazer e estar disponíveis para aquilo que Ele quer fazer. Sabe, tantas vezes nós apresentamos um bom plano para Deus e tentamos trazer o seu poder para executar o nosso bom plano. A fé genuína, a partir do exemplo de Jesus, é se colocar em oração e falar: Pai, eu estou aqui, o que o Senhor deseja fazer? A minha vida é sua. Enquanto nós estivermos divididos entre a nossa vida secular e esse dualismo entre a nossa vida, não, Henrique, eu preciso cuidar agora nesse momento, eu preciso dar atenção à minha profissão, tudo isso é honesto, é saudável, tenha uma visão equilibrada, mas ainda assim você pode trabalhar, ter o melhor emprego do mundo e estar disponível. Jesus, o que o Senhor deseja fazer? O que me chama o que me chama a atenção em Abraão não é o fato dele entregar Isaac apenas, mas o fato dele continuar ouvindo, pastor. Tantas vezes eu já obedeci, mas não quero ouvir mais nada não, estou obedecendo já, o senhor ainda quer falar? E às vezes ei, tá tudo bem, eu estou desenvolvendo você. O teu sofrimento leve e momentâneo está produzindo um eterno peso de glória. Eterno peso de glória não quer dizer que a gente vai passar 100 anos ou 1000 anos, querido, mas nós viveremos num ambiente onde o tempo já não importa mais. As horas já se foram, são 9h20, e eu queria muito ir para esse lugar eterno, desfrutar de plena comunhão. Porque o céu será prazeroso? Porque será um ambiente onde a minha vontade será exatamente igual a dele. Então todas as nossas crises acabarão,
todos os nossos choros, as nossas dores serão findadas, terão seu fim, porque a nossa vontade será plenamente igual a dele. Tá? Muito dos nossos sofrimentos são apenas porque nós não queremos renunciar àquilo que Deus já tem direcionado tantas pessoas aqui. E eu gostaria de te convidar nessa noite, você que falou, que de repente só pensou, Henrique, eu estou vivendo a minha vida, eu estou aproveitando a liberdade que Deus me deu, mas eu não quero mais aproveitar sozinho, eu quero gastar a minha vida para retribuir a gratidão, para retribuir o amor recebido. Se você é uma dessas pessoas, eu queria orar com você nessa noite. Sabe, nós não queremos expor você. Se você quiser se colocar de pé, por favor. Nós não queremos expor você. Você não é uma pessoa menor ou maior nesse ambiente. Nós queremos apenas estender um convite. Você quer passar a eternidade com alguém que deu a vida por você? Com alguém que estaria disposto de morrer outras 1000 vezes para te salvar? Sabe, Deus não nos deu 1000 chances, porque isso não seria suficiente. Por isso Ele nos deu Jesus. 1 bilhão de chances não seria suficiente. Se o nosso coração bate diariamente e emite 2 sons, um é graça, o outro é misericórdia. Nós estamos vivos por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Você que recebeu essa palavra, que está cansado e quer receber um renovo de Deus nessa noite, nós queremos orar com você. Nós queremos, como igreja, te abraçar e te receber e dizer que está tudo bem. Por mais que essa vida seja difícil, tantas vezes terrível, Deus, Ele tem um plano maior. Ele está nos formatando, está formatando o caráter de Cristo em nós. E eu quero orar com você, você que recebeu essa palavra, que faz sentido para você, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você, nós estaremos concordando com a vontade de Deus eterna. Se faz sentido para você essa mensagem, de repente você já conhece a Deus, de repente você é um cristão, você é um exemplo de filho de Deus, só que aquele filho que ficou dentro de casa, na parábola de Lucas 15, você é um excelente trabalhador, você se desgasta no serviço do seu pai, você só não gasta tempo conhecendo seu pai. Sabe, talvez você está fazendo tudo que Deus deseja que você faça, mas nós não temos tempos com Ele para crescer em intimidade, em relação, em comunhão. O nosso amor por Deus é proporcional à nossa fé. E nós precisamos desenvolver a nossa fé com pequenos passos de obediência, pequenas renúncias. Deus não pediria o Isaac para Abraão sem ele ter saído de casa, ele nem teria isso. Tá? Então tudo que Deus vai nos pedir é porque Ele vai nos dar ao longo do caminho. Eu quero orar com você. Tem mais alguém que deseja receber uma revelação ampliada do amor de Deus, que está disponível para se relacionar com o Pai, desapegado do interesse, que como filhos maduros nós vamos orar como Jesus: Pai, faça de mim esse cálice, me tira dessa situação, contudo, seja feita a tua vontade, que eu nem sei qual é. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela nossa irmã. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade nessa noite. Nós queremos agradecer pela vida de cada um que se esforçou para estar aqui numa quarta-feira, Pai. Uma quarta-feira comum para ouvir mais do Senhor, para que tenhamos o nosso apetite aberto. E nós queremos orar por essa irmã que foi impactada por essa palavra, por essa mensagem de um Deus que nos ama, apesar, para além daquilo que nós podemos fazer. Ensina-nos a te amar também dessa forma. Ensina-nos a se relacionar com o Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer, mas
livres, disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. Jesus, nós não queremos apresentar o nosso bom plano e trazer o seu poder para o nosso bom plano, mas nós queremos estar submetidos àquilo que é a sua vontade. Obrigado, Jesus, que a nossa irmã que veio aqui à frente tenha uma revelação ampliada da glória de Deus, do amor de Deus. Nossa oração é para que ela tenha a sua visão ampliada sobre perdão, sobre pertencimento, sobre o Deus que não muda. Ainda que minha situação não mude e ainda que passe mais 10 anos, nós já temos motivos para sermos fiéis até o fim. Se Deus não fizer mais nada, nós já temos Jesus, e esse Jesus é o suficiente, ou deveria ser. Ajuda-nos, amplia essa revelação. Eu preciso crer melhor. Eu preciso crer melhor. Eu não quero te servir baseado na idolatria, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, mas eu quero te servir porque eu te amo, porque o Senhor me ama, e o seu amor mantém o meu, mantém o nosso. Obrigado, Jesus, por essa decisão da nossa irmã de estar dando mais um passo para estar crescendo na revelação do teu amor, Pai. Muito obrigado nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Jesus, nós te amamos. Nós queremos te amar ainda mais. Nós queremos crescer em dependência do Senhor. Nós queremos andar na dependência do Senhor, sabendo que o teu poder está sobre a sua vontade nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Afinal, são anos e anos gastando a nossa vida tentando descobrir algo que o Senhor gosta, para que então o Senhor faça a nossa vontade. Livra-nos, Jesus, desse pensamento idólatra. Livra-nos da idolatria, Senhor. Amplia a revelação da tua igreja, da tua noiva. É um desejo do Senhor. Eu sou um desses nessa noite. Nós precisamos crescer na revelação de quem o Senhor é, sabe? Afinal, não é maior milagre ou menor o Senhor livrar Daniel da cova dos leões e não livrar alguns mártires diante dos leões. Existe um plano soberano e nós não entendemos. Jesus, me ensina a entender, me ensina o que os mártires entenderam ao ponto deles gastarem a sua vida. Henrique, não é o que eles entenderam, é o que eles creram. Eles também não entendiam, mas eles criam para além daquilo que eles entendiam. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos nessa noite. A gente vai cantar mais um louvor e a gente vai fazer oração para encerrar. Meu desejo é que você saia dessa noite com a consciência de que é o amor de Deus que mantém o meu, que mantém o seu amor. Não é nós que sustentamos o amor dele. Ele que nos mantém, querido, ele que nos mantém. Deus não está nos devendo nada. Deus não está nos devendo nada. Que a gente cresça nessa revelação. Vamos adorar o Senhor e a gente vai encerrar. 2 minutinhos. Envolto em tua presença, e aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Atrás de bênçãos, Jesus não deve estar.
primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além, e só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Nada mais me satisfaz. nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Vamos! E uma vez que eu coloquei os meus olhos, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos, e nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, Nada mais. e nada além. Só quero a Ti, Nada mais. nada além de Ti. Irmãos, já são 9h33, já estou passando 3 minutos, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade de convidar você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor da sua vida, não somente Salvador da ideia de que eu faço a minha vida o que eu quiser e aí no final das contas eu serei salvo. Não, Jesus, Ele te chama para ser o Senhor da sua vida. Sabe, tantas vezes nós vivemos cansados, sobrecarregados, com o peso de uma expectativa lançada sobre Deus, o qual Deus não tem responsabilidade nenhuma. Deus, Ele tem a responsabilidade com uma palavra empenhada e não com aquilo que nós projetamos em Deus. Então, Deus, Ele quer tirar esse peso de você. Você que veio pela primeira vez, que ainda não conhece a Jesus, que ainda não tem a oportunidade, o privilégio da relação, de saber que ao acordar sobre um dia chuvoso, nublado, ensolarado, existe um Pai governando todas as coisas. Ah, queridos, eu passaria mais algum tempo, mas a ideia não é te convencer pela minha persuasão. Eu nem sou bom nisso. Se o Evangelho não fizer, quem o fará? Quem o fará? Você que ainda não reconheceu Jesus, nós queremos fazer uma oração. Não se preocupe com o processo. À medida que nós damos um passo,
Deus, Ele vai caminhando junto, Ele vai nos sustentando. Não é sobre ser perfeito, é sobre uma decisão, é sobre estar disposto a dar o primeiro passo. É uma escolha. Temos alguém nessa noite? Levante suas mãos. Deixe-nos saber, deixe a igreja festejar a sua chegada. Não é um motivo de tristeza ou de vergonha, mas para a gente é prazeroso. Nós, enquanto Igreja Lagoinha, nós amamos novos começos, participar daquilo que Deus está promovendo. Temos alguém nessa noite? Você que deseja confessar Jesus como Senhor da sua vida? Se não, nós, debaixo dessa segurança de que todos que aqui estão já incluídos na família de Deus, nós vamos orar e nós vamos despedir a igreja debaixo de bênção. Que você tenha uma semana de uma revelação continuada na sua vida, sabe? Não espere o próximo domingo, talvez nem chegue para alguns, e não é uma palavra pessimista, mas é uma palavra para que nós vivamos com intensidade, de maneira objetiva, vivendo com propósito a cada minuto, desfrutando do privilégio da vida. A cada dia que amanhece, nós estamos desfrutando de graça e misericórdia. Não é sobre o nosso amor, sobre o nosso zelo, sobre a nossa devoção, mas não é sobre o quão bom nós somos em fugir, mas o quão bom é sobre Deus nos achar, nos encontrar, nos perseguir. Sabe, eu já tentei fugir de diversas formas, eu já fiz prova fugindo, né? Ora querendo abraçar, ora querendo desabraçar, dizendo que queria, mas correndo. E o amor de Deus sempre perseverante, a sua graça sempre desconcertante, né? Então, que nós cresçamos na revelação de quem Deus é. Estenda as suas mãos, vamos estar orando nessa noite. Jesus, obrigado por essa noite, por esse privilégio de partilhar um pouco do teu amor. Jesus, uma palavra que tem um peso eterno. A tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite, os corações impactados. Obrigado, Senhor, obrigado por seu amor seguro, estável, né? Desapegado da recompensa, do interesse. Obrigado porque o Senhor me ama, desapegado da retribuição. O Senhor me amou ainda antes que eu tivesse a consciência. Obrigado, obrigado, porque nós estamos seguros no seu amor. Obrigado, Jesus. A nossa oração é que o Senhor continue se revelando aos nossos irmãos, que a tua nuvem de glória venha pairando sobre cada lar, sobre cada família, trazendo revelação, trazendo conhecimento de Deus, trazendo desejo, fome por conhecer a sua vontade a despeito do seu poder, porque sabemos que todo o seu poder estará empenhado naquilo que é a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Despeça os meus irmãos debaixo da tua bênção, da tua paz. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez e tanto mais fará, porque o teu amor é um lugar seguro. O teu amor é um lugar seguro. Obrigado porque o Senhor não mente, não pode mudar, não pode mentir. O Senhor é o Deus que disse que estaria conosco todos os dias. Então o Senhor está. Muito obrigado, Jesus. Eu oro pedindo a tua bênção e a tua paz, e que cada um aqui seja abençoado nessa noite e ao longo dessa semana. Aplaude a Jesus nessa noite.